Oi, boa noite. Estamos aqui de novo com a discussão. Hoje trazemos um tema muito interessante para nós, né? Como sempre foi anunciado, nós começamos no horário correto. Em breve nós vamos anunciar mudanças, porque estamos achando que a repetição dessas transmissões ao vivo acaba cansando, e tem muita gente achando que a gente tem que marcar um dia e nesse dia fazer a transmissão. A gente está fazendo essa discussão interna, eu estou um pouco conversando para ganhar tempo, para chegar mais gente. E outra coisa que a gente está em discussão também é, a partir de domingo passado, que nós fizemos uma discussão sobre o feminismo, é ter aos domingos sempre temas correlatos à discussão do feminismo, né? Então a gente está nesse processo de discussão. Hoje nós vamos tratar sobre a experiência em São Paulo, uma experiência muito interessante, né? Hoje e quinta-feira, e a partir de quinta-feira a gente vai anunciar para vocês como é que nós vamos proceder. O tema de hoje é Covid-19 e Organização Popular, a experiência de Paraisópolis. Nós temos hoje aqui conosco a arquiteta e urbanista Maria Tereza Fideli, eu vou posteriormente apresentá-la melhor, e também os nossos colegas de sempre, Ion Andrade, que é médico e militante comunitário, e Hermínio, que é meu parceiro como coordenador desse grupo de voluntários chamado RN Solidariedade Covid. Bom, para introduzir o tema de hoje, eu queria dizer que a gente está vivendo, né, de uma forma geral, uma transição ou uma indefinição, né? Que caminho percorrer, que fazer, como que a gente vai lidar com a realidade pós-pandemia, mas, na verdade, isso já está se construindo já há um tempo, independente desse estado atual de paralisia. Já faz algum tempo que a gente vê as organizações, de uma forma geral, desacreditadas, né? Movimento sindical sendo questionado, movimento político-eleitoral sendo questionado, as representatividades sendo questionadas. Enfim, não é esse o tema. O tema é que a gente está tentando, com esse movimento de fazer discussões, construir algo que nos coloque de novo na militância, né? Nos coloque de novo como pessoas que têm interesse em discutir, porque têm empatia com a pobreza, com a miséria, com a injustiça, com a série de questões que estão colocadas no cotidiano de quem faz minimamente política nesse país. E política não é a política que tradicionalmente se critica, mas a política da relação que se estabelece com os outros para construir cenários futuros e presentes diferenciados. Então, a assessoria técnica, no caso que a gente vai tratar hoje, com a arquiteta e urbanista paulista, ela atuou durante, e atua ainda, na comunidade de Paraisópolis, em outra, ela vai ter a oportunidade de falar. Ela tem desenvolvido diversas atividades junto aos movimentos sociais que lutam por direito à cidade, no caso específico Paraisópolis, que a gente vai se deter com mais atenção, porque quinta-feira nós vamos trabalhar nessa transmissão com o líder comunitário de Paraisópolis, que é o Geraldo, mas essa temática do cenário da Covid, ela se reflete na temática da organização popular, como também se reflete na atuação junto às organizações, a luta nos movimentos sociais urbanos, os direitos dos trabalhadores, enfim, o direito de existir e usufruir plenamente do espaço urbano e do direito a ter direito, né? Então, o desenvolvimento de atividades de articulação entre a sociedade, as assessorias e as comunidades e o governo, né, está em pauta nesse momento, nessa discussão de hoje. O debate pelas ações no âmbito da política urbana e por políticas públicas que atendam a essa população carente, né? Hoje nós vamos passar direto para o debate, até porque o grupo, de certa forma, já está reconhecido, nós temos uma trajetória já de 2 meses de existência, temos produzido documentos, temos provocado discussões na sociedade, temos produzido também e distribuído a maior quantia que uma entidade possa ter distribuído para o serviço público de saúde. Nós estamos com a distribuição de mais de 12 mil protetores faciais em acetato para as unidades de saúde, aqui para a nossa realidade é bastante expressiva, e, enfim, nós estamos aqui para colaborar, né?
Eu vou chamar inicialmente meus colegas daqui, Hermínio e Hermínio, que é meu parceiro, né? Hermínio Brito, que é meu parceiro de RN Solidariedade Covid. Hoje, como você atrasou um pouquinho, meu querido, nós vamos inverter, vamos passar direto para o debate, né? E vou chamar Ion, que é médico, epidemiologista e tem uma larga experiência com trabalho comunitário, né? E, particularmente, hoje, nós temos o prazer de ter a presença aqui de Maria Tereza Fideli, né? Maria Tereza, que é arquiteta urbanista, especialista em habitação e cidade, tem uma experiência na gestão pública e de programas de urbanização de favela e no planejamento de ações em bairros populares. Atualmente está vinculada à CDHU de São Paulo e à pós-graduação em habitação e cidade no Instituto de Escola da Cidade. E é professora. Tem uma forte vinculação com trabalhos com população de baixa renda. E, nesse sentido, eu passo rapidamente a palavra para Hermínio, para cumprimentar a todos, depois para Ion e, logo em seguida, para a Maria Tereza Fideli. Tá, boa noite a todos. É um prazer estar com o Ion, com... Maria Tereza. E por que botaram Mateu Cardoso? Não está errado o nome dela. Meu filho, meu filho. É o filho dela. Aí me lascou aqui, viu? Não tem problema. Maria Tereza. Como é que eles chamam? Meu filho é Mateu. Maria? Você. Eu, Maria Tereza. Maria. Tá Maria certo. Tereza. É um prazer estar conversando com vocês agora. Esse instrumento das lives, nós estamos dentro de uma estratégia de comunicação há umas 3 semanas já. Nós fazemos, eventualmente, a cada 2 dias. Aí a galera parece estar reclamando, dizendo que tem muito live de tudo, de cantor, de ginástica, de tudo no mundo tem live. Aí, a partir dessa semana, a gente vai intercalar mais. Mas a gente tem umas lives interessantes ainda para conversar. O professor Humberto está engatilhado para trabalhar a questão da cultura. E a professora Magnólia está montando... Ela tem sido assim, Magnólia e a filha dela, elas têm produzido muito material de cartilhas, de ilustrações, de tudo que vocês possam imaginar para ajudar as pessoas a entender como é que se higieniza, como é que se faz uma máscara, como é que faz essas coisas todas. Esse trabalho de Magnólia é sensacional e nós vamos conversar com ela a próxima semana sobre isso. Porque Ion pode até ajudar nesse sentido, a perspectiva de que os cuidados, independente da gente estar em distanciamento social, os cuidados, eles parecem que vai ter que ter aí 1 ano, 8 meses, né, Ion? Os cuidados que nós vamos ter que mudar os hábitos nessa pandemia. E essa mudança de hábito, ela vai se estender por muito tempo, vai fazer parte do cotidiano da gente. Só para vocês terem ideia, a máscara, nos países asiáticos, que tem muita poluição, é cotidiano. Na Coreia, na China, se usa máscara cotidianamente. Por isso que eles não têm muito problemas para usar agora. Mas parece que esse hábito nós vamos ter que incorporar. Por isso que a professora Magnólia vai conversar conosco a próxima semana sobre isso. Bem, mas ontem nós tivemos uma conversa muito legal, Maria, com o pessoal da Vila de Ponta Negra, sobre a questão do trabalho deles lá, que envolve o pessoal da saúde e o pessoal nativo lá do bairro. Não sei se você conhece bem a realidade lá de Mãe Luísa, de Ponta Negra, mas a vila é uma comunidade muito antiga aqui em Natal, muito mais antiga do que se imagina. São 14 mil habitantes. E tem pessoas que estão lá 4, 5 gerações, embora a maioria não esteja nessa condição atualmente, porque foi construído muito apartamentos e tal. Mas esse debate de ontem dá o link para a gente conversar sobre hoje, especialmente porque Ion, ele tem tido uma participação muito ativa na questão da pandemia aqui no Rio Grande do Norte, como médico, como especialista, como pesquisador da universidade, mas ele tem um trabalho muito mais anterior a esse,
que é feito lá em Mãe Luísa, que ele é uma espécie de sucessor do padre Sabino, lá do trabalho em Mãe Luísa, e que eu participei um pouquinho dela quando a gente fez a arena lá da comunidade de Mãe Luísa. Então, e ontem, e especialmente porque eles têm um trabalho permanente, ele e a esposa dele tem um trabalho permanente lá em Mãe Luísa, no amparo a crianças e idosos. E é muito credenciado junto à população esse trabalho que eles fazem lá, porque é um trabalho antigo. Então, era esse link que eu quero fazer é para a gente ver como é que a gente mistura esses cuidados, essas mobilizações que a gente tem que fazer, ou seja, como é que a comunidade pode ser protagonista de uma experiência que essa pandemia seja um passo inicial e que essa coisa possa ser uma experiência que possa continuar no futuro. Então, era sobre essa, eu faria essa provocação para vocês dois, para a gente tocar sobre essa questão. Ion. Boa noite a todos, é sempre uma satisfação estar aqui com a Hermínio e Giovana e hoje com a Maria Tereza. Como a Hermínio colocou, eu venho tendo muito mais uma atuação na área dessas questões que tocam a emancipação das periferias, quer dizer, isso tem ocupado 30 anos da minha vida. E eu, como sou médico, sou epidemiologista, mas eu sou um epidemiologista que veio da pediatria, das lutas contra a mortalidade infantil. Portanto, o meu interesse pela epidemiologia remonta a essa época, e essa pandemia me capturou, porque ela tem um poder gravitacional gigantesco, de maneira que ela não tem como, a gente não tem como não estar no front que ela nos obrigou. Mas não é que essa seja a minha área de trabalho, de predileção. Eu estou nesse enfrentamento da pandemia como um soldado que está numa guerra e com a mesma, vamos dizer assim, mesma vontade de que essa guerra não tivesse acontecido. Portanto, mas ela nos obriga. Então, é isso. Portanto, essa questão da epidemia, ela, para mim, continua tendo uma importância muito grande no que toca aos efeitos que ela pode produzir nas periferias, embora hoje eu esteja lidando com um front um pouco mais abrangente de outras questões que tocam a Covid. E, portanto, essa temática que veio a ficar muito conhecida de Paraisópolis, em relação a como Paraisópolis vem se organizando, e Paraisópolis não é uma comunidade qualquer. Eu diria que Paraisópolis ganhou uma relevância e uma notoriedade muito grande no Brasil por conta do massacre que aconteceu lá há pouco tempo, relativamente pouco tempo, em que dezenas de jovens foram massacrados pela polícia quando estavam num baile funk, que, por sinal, era o único espaço de lazer e cultura da comunidade, não só da comunidade, mas de toda aquela microrregião de São Paulo, o que remete para uma discussão mais antiga que a gente vem tendo, inclusive com Giovana, do abandono a que as nossas comunidades, nossas periferias têm sido relegados ao longo do tempo, indistintamente por todas as forças políticas que têm estado no comando da política no Brasil, porque houve uma melhoria de renda, mas do ponto de vista da qualidade da vida dessas pessoas e do acesso à contemporaneidade e à modernidade, as nossas periferias foram eternamente abandonadas. E isso se reflete, portanto, na questão de Paraisópolis, se reflete na massacre de Paraisópolis, se reflete hoje na Covid. Então, a experiência de Paraisópolis ganhou uma notoriedade muito grande, também por isso, ou seja, não é uma comunidade qualquer, mas é uma comunidade que está conseguindo colocar a cabeça fora d'água, ao que parece. Se organizou presidente de rua, está fazendo uso das escolas como locais de triagem, de assistência para a comunidade. Então, tem uma importância muito grande o que você vai trazer aqui, porque pode inspirar coisas parecidas nas nossas comunidades, né? E diria assim, que é uma bondade muito grande o que Hermínio colocou do meu papel como sucessor de Sabino lá em Mãe Luísa, mas, na realidade,
o sucessor de Sabino lá em Mãe Luísa é o padre Robério, e eu tenho tido um papel assim de contribuir para que a comunidade continue. Até porque você não é padre, né, Delmiro? Até porque eu não sou. Vamos falar agora. Então é isso, essa ideia. Vamos passar, então, Maria Tereza Fideli, você tem o tempo que você achar. Nesse primeiro momento, a gente sugere que você se apresente um pouco, que você fale do contexto que você vive, com a sua relação com as comunidades. Ok. Bom, boa noite, agradecer em nome do Ion, da Hermínia e da Giovana, estar participando aqui com vocês, e mais a comunidade aí de Natal, e ao longo de quem estiver vendo pelo Brasil, né? Estamos aí online, vivenciando métodos novos. E meu nome é Maria Tereza, sou arquiteta urbanista, brinquei com a Giovana que eu sou mais urbanista do que arquiteta, porque desde estagiária, desde 94, eu trabalho com mutirões na região metropolitana da Grande São Paulo, e comecei um trabalho numa cidadezinha muito peculiar aqui do estado, que chama Diadema, e naquela época a gente já fazia mutirão, que era para introduzir o saneamento. Então, acho que algumas coisas que eu falar, queria deixar claro qual que é o vínculo de arquitetura, urbanismo e saúde, né? A gente está aqui com o Ion, e ele deve saber muito bem essas relações da onde a gente mora, da cidade que a gente mora, da nossa casa, com o nosso bem-estar físico e emocional. E aí a gente fazia mutirão de água e esgoto, né? A gente tem ouvido muito se falar agora na época da pandemia, lavar a mão é fundamental. Mas quantas famílias não têm água na sua casa? Né? Não tem água para tomar banho, não tem água para beber, não tem coleta de esgoto. Então, infelizmente, a gente vive num país que a questão da coleta de esgoto, o tratamento, é muito baixo, assim. A gente passa décadas e décadas, eu trabalhava com isso em 94, estou falando de mutirão de água e esgoto, e a gente tem muita família ainda que mora em, que seja chamado de aglomeramento subnormal, bairro precário, favela, comunidade. Eu sei que cada comunidade adota um termo que se identifica melhor. Aqui em São Paulo, a gente tem o Movimento de Defesa do Favelado, e ele faz questão de assumir esse nome. Dentre os grandes movimentos que a gente tem aqui, tem uma briga enorme pela melhoria urbana nas periferias de São Paulo. Então, eu trabalho com isso há muito tempo, com mutirões, assessoria técnica para morador, para movimentos de moradia. Peguei várias gestões públicas e partidárias distintas. Infelizmente, a gente, no nosso país, não trabalha com planejamento, se planeja demais, e na prática entram as divergências partidárias, e isso é um pecado que a gente comete, porque muitos programas bons simplesmente são abandonados, assim como ocorreu em Paraisópolis, o programa de urbanização de favelas. E aí, para encurtar um pouco essa minha trajetória dentro de muitas políticas públicas, nós estamos em 2020, e uma das primeiras ações que se tem para combater o vírus, grande parte da população não consegue, que é a questão da higiene. E aí fica aquela questão, né, que o Covid, ele atinge todo mundo, não tem idade, gênero, não importa se é pobre ou rico, e eu até acredito que ele atinja todo mundo, mas eu discordo, assim, que as oportunidades que as pessoas têm, tanto para se precaver, como no futuro, né, isso que a Giovana coloca, o Hermínio coloca, a gente vai ter muita mudança de hábito, mas eu não tenho a menor dúvida de quem mora na periferia. Aqui já tem uns mapas feitos da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, para quem não conhece, ela tem um miolo de cidade muito consolidada, e a urbanização foi se expandindo na periferia, de leste, norte, sul e sudeste. E os mapas são muito claros, que você pega, por exemplo, Brasilândia, que é na região norte, um índice altíssimo de morte,
desde que chegou o Covid. Você pega Sapopemba, região leste. E para falar um pouquinho do tema que eu estudo e participo aí desde então, essa periferização está ligada à construção de grandes conjuntos, isso desde a década de 80, sem levar o conjunto da cidade. O que é o conjunto da cidade? Uma família, ela não mora só. Ela precisa estudar, ela precisa ter uma área de lazer, ela precisa ter uma área para estudo, cursos profissionalizantes. O Estado levava moradia e não levava essa infraestrutura, né? Isso se pagou um preço grande aqui em São Paulo, porque tem estudos que mostram que é muito mais caro você construir o resto de cidade que falta do que você já ter levado uma cidade pronta. E aí eu faço um paralelo que dentro das políticas públicas que eu participei, tive a oportunidade, muitos programas muito bons de urbanização de favela, e um deles foi em Paraisópolis. A minha entrada em Paraisópolis, ela vem em 2 momentos. A primeira vez que eu pisei em Paraisópolis foi em 1997. Era já uma comunidade muito densa, com várias características dentro do próprio território, áreas mais precárias, áreas moradias sobre córrego, áreas de morro com deslizamento e áreas consolidadas também. E quando eu fui trabalhar em 97, eu fui contratada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, acho que vocês devem conhecer, que é uma referência nacional, e o Einstein queria criar o programa chamado, ainda não era Einstein na comunidade, se eu não estiver enganada, mas qual que era o objetivo do Einstein? Atender em leito idêntico ao leito particular, crianças que morassem em Paraisópolis e tivessem de 0 a 8 anos. E na época eu tive que marcar 10 mil casas, não tinha foto aérea. Para quem é mais novo não vai entender, usava-se disquete para tentar abrir uma imagem de foto aérea de favela, né? Disquete, depois dá um Google os mais novinhos aí para ver o que era isso. E me deram um saco de sprays na mão para eu marcar todas as casas. E Paraisópolis é dividido por setores: Grotão, Grotinho, Centro, Centro Brejo e Antonico. E a numeração tinha que ser sequencial, não podia pular. Então, imaginem a loucura que foi trabalhar de sábado e domingo, numerando 10 mil casas, com o apoio da comunidade, sem pular uma casa, porque era sequencial, né? E, no fim, o programa deu errado, porque ninguém entendia como alguém não levava o filho de graça de Paraisópolis para o Einstein, que a comunidade é do lado do Hospital Albert Einstein. E deu errado por uma simples questão. O morador se sentia muito pequeno de entrar num hospital que parecia um grande shopping. Como entrar num hospital de rico com seu chinelinho havaiana, sua roupa não tão valorizada por eles próprios, por se sentirem tão pequenos perante algo tão assim, imponente, né? Que é o Einstein. E aí o Einstein entendeu essa lógica do que é para o morador entrar num hospital como o Einstein e criou o programa que era o Einstein na comunidade. Aí o Einstein comprou quadras dentro da comunidade de Paraisópolis para fazer o programa de saúde dentro da comunidade. Então, o meu primeiro contato com Paraisópolis é a partir de 97. Para quem não conhece, Paraisópolis ele fica dentro de um bairro muito encravado, um bairro dos mais ricos de São Paulo, que é o bairro do Morumbi. A favela começou por volta da década de 1920. Era uma área que tinha muito plantio, tinha um cultivo de agricultura por famílias japonesas. E se vocês, quem tiver oportunidade depois, ou quem quiser fazer algum trabalho ligado à arquitetura e urbanismo, eu estou à disposição. Mas se você vê e acompanha as fotos tiradas por satélite da ocupação, a gente tem uma vinda de famílias nordestinas muito grande, a partir da década, acho que de 70, 80, se firma muito, em 90,
Então, é uma comunidade encravada num bairro rico de São Paulo, com muita família que veio do Nordeste, uma pluralidade cultural muito rica, porque a gente em São Paulo, não sei vocês, mas aqui a gente foi se fechando em shoppings, deixando de trocar cultura e conhecimento com os mais próximos e os diferentes, e deixando de vivenciar as ruas por medo de violência. E em Paraisópolis é uma riqueza, assim. Tudo que é estrangeiro que vem visitar fica encantado com a alegria, encantado com a pluralidade. E você tem que visitar bem Paraisópolis para entender que, assim como tem prédios de 5, 6 andares, muito bem feitos, com boa estrutura e consolidados, você tem áreas de risco como Grotão, você tem áreas de risco como o Córrego do Antonico, que tem quase 2 quilômetros de córrego, com famílias morando em cima do córrego, que já, tanto do Grotão já deslizou, já pegou fogo mais de 5 vezes, do que eu lembro nas minhas contas. O Antonico também já desabou várias vezes. Então, a gente está falando de um território que a Associação de Moradores de Paraisópolis contabiliza 100 mil habitantes. Há de se dizer, em números oficiais, que talvez tenha mais de 80 mil. O nosso censo foi adiado, né, para 2021 do IBGE, mas para quem quiser depois, eu estava pesquisando, o censo liberou algumas informações em vista de pesquisar qual a proximidade dos equipamentos públicos de saúde perto das comunidades. Então, tem alguns números para quem tiver interesse, tá fácil de achar no Google. Tem até uma apresentação já montada, e aí é um estudo para o Brasil, tá? Que diz quantos aglomerados tem, subnormais eles chamam, né? Quantos domicílios precários tem por estado, por município. Então, para quem quiser depois, não vou me estender com isso, vale a pena porque eles estão fazendo uma referência à proximidade do hospital. E é muito interessante que a própria pessoa que faz a apresentação, ela chega a uma conclusão que a maioria das comunidades no Brasil estão perto de algum atendimento público de saúde, mas a precariedade de onde elas moram é tão grande que esse vírus, que é muito, muito violento, e aí Ion pode falar muito melhor do que eu sobre ele entra com uma força enorme para quem não tem água e esgoto dentro de casa. Outra questão, as casas, elas são muito adensadas. O que é adensadas? Tem muita gente para pouco cômodo, né? Então, o que é o cômodo? O cômodo pode ser uma sala, um banheiro, uma cozinha. E aí, como você se isola num momento desses, né? Porque isso é uma questão. A Fundação João Pinheiro, para quem não conhece, é uma fundação muito interessante. Ela apoia trabalhos de governos, de políticas públicas, e ela faz uma diferença do que é o déficit habitacional com as precariedades habitacionais. O déficit, ele entra para a conta que a casa da pessoa precisa ser removida, então ela precisa de uma casa inteirinha nova. E as precariedades são várias que ela considera: ausência de água, luz, energia, esgoto, muitas pessoas dentro de um mesmo cômodo, tipo de material construtivo. Então, para quem também tiver interesse, é bem bacana de estudar. E essa relação, qual é a relação da onde eu moro com a saúde? E aí, então, avançando aí para Paraisópolis, que é o tema que está todo mundo interessado, depois de 97, eu participei de algumas outras atividades acompanhando estudantes de graduação, fazendo trabalhos finais em Paraisópolis, e foi muito interessante, porque teve aluno que pegou o trabalho, apresentou, por exemplo, em Nova York, e ganhou até bolsa de estudo. É engraçado como as pessoas de fora se interessam pelo tipo de construção que a gente tem, que ela tem uma engenharia, uma sabedoria popular muito grande, e aqui no Brasil a gente abandona os programas de urbanização de favelas. O PAC, que foi um programa de aceleração do crescimento, trabalhou muito os recursos para a urbanização, e
E aí a gente começa a trabalhar com a Minha Casa Minha Vida, que também trabalhava a casa e não trabalhava a vida em si da cidade, dos bairros que se formam. E agora estamos num programa Casa Verde Amarela, se não estiver enganada, enfim. E a gente vem de uma luta de movimentos pelos direitos urbanos muito grande, desde a década de 90. A gente tem uma legislação que é uma das mais avançadas no Brasil, a gente tem Estatuto da Cidade, e a gente é muito bom em fazer lei, em ganhar os direitos, e na hora de aplicar, a gente fica com essa deficiência. É bom que eu tenha tido a oportunidade de ver transformações e não ficar só na lamentação de que tudo é difícil, nada é possível, que não é verdade, não. Exige esforço, exige também dedicação, investimento público, mas é possível. E aí, lá em Paraisópolis, no programa de urbanização de favelas, foi muito interessante, porque tinha que erradicar as áreas em risco, em especial Grotão, Grotinho, Córrego do Brejo e o Antonico. Só que isso era um trabalho para vários quartetos de anos partidários, e infelizmente, quando teve troca política, não teve sequência no programa. Mas o programa, quando entrou, conseguiu levar bastante rede de água, bastante rede de esgoto, removeu bastante família de área de risco, construiu muita unidade habitacional nova, construiu creche, construiu BS, enfim, construiu o que as famílias precisam para morar. E em Paraisópolis, eles têm a Associação dos Moradores e Comércio de lá, que tem um grupo que é muito forte, que é aí que vai fazer a diferença nessa pandemia, né? Que é imaginar que dentro de uma organização comunitária, como enfrentar na ausência do Estado. Paraisópolis, eles têm um grupo de mulheres muito ativas. Eu falo em nome da Elisandra e peço licença em falar o nome dela, de todas as demais mulheres fortes que são de lá e muito guerreiras. E falo da Associação de Moradores em nome do Gilson Rodrigues, que é será, acho que um dos indicados aí para conversar com vocês. Ele vai estar com a gente quinta-feira. Maravilha. O Gilson. E aí vocês conseguem pegar todos os detalhes das informações que eu vou dar, porque eles são a referência de que, logo que começou a pandemia aqui em São Paulo, ninguém falava como atuar nas favelas, nos bairros periféricos, e aquela confusão toda. Lava a mão, usa máscara, não usa máscara, a máscara tem que trocar toda hora, como é que faz? E a gente, enquanto discutia se lava a mão, se não lava, se põe máscara, as pessoas não têm água para beber, não tem água para tomar um banho. E aí eles arregaçaram a manga, e aí formaram o que são os presidentes de rua e os vice-presidentes. Cada presidente de rua e vice-presidente tem que cuidar de 50 casas, mais ou menos. Eles estão hoje com 420 voluntários. Eles se organizaram. Para quem viu os vídeos de Paraisópolis, tem um campo chamado Palmeirinha. É um campo de futebol, você logo vê numa foto aérea, e os vídeos, eles se distribuíram no campo do Palmeirinha, com distâncias apropriadas para evitar o contato, é um lugar aberto. E aí fizeram essa formação dos presidentes de rua e o vice-presidente. E qual que é o objetivo principal deles? Informar o que está acontecendo nesse percurso de 50 casas, mais ou menos, se tem as pessoas com sintomas que sejam similares ao da Covid, qual a questão da geração, da situação de renda, porque quando a gente fala em Paraisópolis, muitos dos trabalhadores trabalham no entorno cuidando de jardins, portarias, cuidando de filho de quem mora no Morumbi, fazendo comida, fazendo limpeza diária. Então, a partir do momento que vem o isolamento, como que eu sobrevivo? Então, eles tinham dois objetivos em especiais: a informação perante a saúde e a informação dos domicílios e das famílias perante a ausência de renda.
E aí eles arregaçaram as mangas e eu fui... Eu quase me... O Gilson não sabe, mas eu quase me indiquei como voluntária, mas meu trabalho não me permitiu e eu moro com os meus pais. Meu pai é do grupo de risco, não só pela idade, mas ele está num término de tratamento de câncer. Mas a minha vontade era ficar lá, arregaçar a manga, porque é o que eu sempre fiz desde que estudo. Pisar na comunidade, pisar no barro, pisar no esgoto, escorregar no morro abaixo, porque ou você tem empatia vendo de que forma ocorre, ou vira um mero estudo acadêmico de como é uma vida na favela. Ô Maria Tereza, deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu acho que as perguntas que você está suscitando na gente, uma série de questões que era interessante a gente fazer um pouco desse diálogo. Veja, você está antecipando uma série de informações que vai ser fundamental, e que está sendo fundamental para a gente conhecer esse território, né? Conhecer essas pessoas. Quando você falou aí, que aí tem a ver com a empatia mesmo, você, enquanto estudante, depois como profissional, você está lá dentro, né? Você está contribuindo para que essa comunidade tenha, enfim, alguns espaços de discussão. A minha pergunta é, você acha que o que você já fez até hoje, como assessoria, ela vai ter que ser transformada? Existe um grupo, para além de você, que tem essa disposição de continuar trabalhando nessas comunidades, mesmo com o retrocesso, mesmo com a violência, mesmo com as dificuldades de financiamento que essa população tem? Olha, Giovana, é uma pergunta bem interessante, porque das pessoas que eu convivo, dos profissionais comuns aí à nossa área, né? Uma parte tem medo do crime, como se desenvolve isso, a própria prefeitura coloca que é difícil entrar nas comunidades. Ok, ninguém está aqui para negar essa questão do crime, do tráfico de drogas, e ela é presente. Mas, graças a Deus e a todas as entidades que cada um crê, como eu trabalho numa pós-graduação, eu convivo muito com uma turma mais jovem, né? Então, hoje em dia, quem está entrando na pós que eu trabalho, na especialização, são pessoas que terminam o curso de arquitetura e não sabem como entrar nesse meio, que gostaria de trabalhar numa assessoria técnica, que gostaria de trabalhar em comunidades e não sabe qual o caminho. Então, eu vejo uma parcela jovem muito interessada. Então, respondendo sua pergunta, eu ainda acredito aí na educação e no trabalho junto aos mais jovens. Por isso que na pós, a gente sempre trabalha os bairros precários e dedica um semestre para isso e leva os alunos visitarem, leva a conhecer a realidade, traz o movimento de moradia, porque muitos não têm esse contato aqui em São Paulo. O que é participar de um movimento de moradia? Quais as discussões? Quais as dificuldades? Então, parte, sim, tá pronta para vivenciar. E o que a gente tem discutido, Giovana, é que, assim como tem a residência médica, para quem faz medicina, a gente tinha que ter a residência de arquitetura e urbanismo. Uhum. Poderia fazer parte de horas de estágio que o aluno dedica e são contabilizadas, exigidas pela faculdade. Mas, por exemplo, eu não citei aqui, mas eu não sei se os moradores daí de Natal conhecem a Lei de Assistência Técnica, é a Lei 11.888. Os moradores não tanto, mas uns grotões, sim. E eu queria muito que vocês me ajudassem a divulgar para os moradores, porque a Lei de Assistência Técnica é uma lei federal, ela é autoaplicável, não precisa ser regulamentada, e ela fala que o morador que ganha de 0 a 3 salários mínimos, ele tem direito à oferta gratuita de um serviço de um engenheiro, de um arquiteto, de alguém da área do serviço social, para ampará-lo perante a construção da casa dele. E aí, quando a gente fala construção de casa, o Ion sabe bem me dizer que uma casa sem ventilação, uma casa sem janela,
as mães relatam o quanto retiram de medicamentos para os filhos que têm todos os tipos de IT, das rinites, alergias múltiplas, assim, que você indicar uma abertura de janela numa casa, além de baixar a conta de luz, que eu já tive relato de um morador que me falou, desde que a gente botou a janela na sala e melhorou a ventilação do banheiro, eu economizo em luz e eu economizo em remédio. Então, estou falando da lei de assistência técnica, Giovana, porque você está falando como a gente já está se reconstruindo na pandemia, né? Maria Tereza, é interessante isso que você está colocando, porque quando a gente conversa sobre a pandemia, a gente começa a pensar também naquilo que vai precisar ser feito no pós-pandemia. Portanto, há um antes e um depois aí dessa pandemia, porque a gente não pode repetir essa brutalidade que é a exclusão social no Brasil no pós-pandemia, que, repetindo aqui, não vem sendo prioridade para ninguém do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista de renda não se fala, porque os avanços foram muito grandes, mas do ponto de vista do enfrentamento da inclusão social nas periferias, da melhoria das condições de vida do nosso povo, com a ampliação de oportunidades e de iniciativas que possam dar significado à vida das pessoas, nós estamos muito longe de padrões mínimos satisfatórios. E a gente precisa... Diga. Só colocando uma coisa. Maria Tereza, eu queria puxar mais para o foco da Covid. Maria Tereza, você falou que dessa experiência da Covid, dos presidentes de rua, dos vice-presidentes de rua lá em Paraisópolis, mas você disse que tinha um trabalho anterior, ou seja, existe uma organização anterior à Covid. Então, esse nível de organização ele não surgiu do nada. Existe uma raiz plantada e que se aproveitou dessa experiência nesse momento agora, e eles inventaram essa forma de atuar, que foi os presidentes de rua. Mas a maioria das comunidades elas não são organizadas dessa forma. Elas estão enfrentando a pandemia desassistida pelo poder, como sempre estiveram, e, ao mesmo tempo, sem tradição e sem cultura de organização popular. Eu queria que a gente fosse mais didático nessa questão. Assim, como é que uma comunidade... E aí, Paraisópolis é um retrato de... São 80 mil habitantes? Exato. 80 mil habitantes aqui, 80 mil habitantes aqui, abaixo disso é a maioria das cidades. Só tem 4 ou 5 cidades no Rio Grande do Norte que tem uma população como essa, maior do que essa. Então, Paraisópolis é uma cidade como a maioria das cidades aqui, talvez 8 vezes, 10 vezes menor do que Paraisópolis. E não se tem essa cultura de organização. Eu queria, assim, de maneira bem didática, que a gente pudesse apontar caminhos para uma comunidade desorganizada, mas que sente necessidade de ser protagonista de uma ação mais efetiva nesse momento atual. Como é que essas pessoas podem começar a fazer isso? Como é que elas podem começar a se organizar para fazer o mínimo de uma atuação organizada, com o mínimo de planejamento? E, assim, outra coisa que eu que vou perguntar qual é a interlocução dos setores que estão na ativa lá, essas associações que você citou, esses movimentos que você citou. Qual a interlocução que ele tem com os poderes constituídos? Com a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ou com o distrito, parece que se organiza por distritos, aí subprefeituras. Como é que eles conversam, eles interagem? Como é isso aí, Maria? Tá. O Hermínio, você falou uma coisa que eu sempre me preocupei, né? Porque há um tempo atrás, aqui no Poder Público em São Paulo, quem tivesse mais organização, gritasse mais, conseguisse chegar no gabinete de um vereador, de um secretário de habitação, por exemplo, era ouvido, né?
E eu sempre me preocupei assim, e quem não é organizado? Mas como? Às vezes uma comunidade que não está organizada, ela precisa muito mais do que uma que já está semi-pronta, se é que eu posso chamar porque, assim. historicamente, vem sendo abandonada há mais tempo, né? Exato. E em uma época em São Paulo, foi criado na Secretaria de Habitação uma priorização de áreas precárias, que era exatamente para cortar essa fila de quem está mais organizado, de quem tem padrinho político. E como era esse critério de priorização? Nós visitamos todas as comunidades de São Paulo, todas. Isso é eu falo em nome da equipe que trabalhou naquela época. E o critério era considerar quem tinha maior ausência de infraestrutura básica, água, esgoto, energia elétrica, drenagem, coleta de lixo, cruzar com os dados de saúde, cruzar com os dados de áreas de risco de encosta e córrego, e a partir desses cruzamentos, a gente tinha uma priorização de quais comunidades deveríamos chegar quanto poder público, sem ter ninguém apadrinhado, sem dizer se aquela comunidade tinha lideranças representativas, que às vezes as lideranças não são representativas. Então, naquele momento, e era um material que ficava num site chamado ABISP, né, de Habitação SP São Paulo, e era público. Então, Hermínio, você pegava uma listinha de 100 áreas, você sabia quais eram as 10 mais precárias. E aí, depois, junto com um trabalho social, a gente ia visitar e via qual que era o grau de organização. Só que hoje em dia não está se levando em conta isso. Então, a gente regrediu, tá? Eu estou colocando isso para dizer que a gente teve um retrocesso, porque as comunidades, as favelas aqui estão ficando cada vez mais desamparadas. E eu estou falando de Paraisópolis, mas eles participam de um grupo que chama G10. Não sei se vocês conhecem o G10 das favelas. É até uma alusão aos G8, dos países mais ricos, mas são as 10 favelas maiores do Brasil, entre a Rio, entre a São Paulo, entre a Minas, que é para buscar o desenvolvimento social e econômico através do empreendedorismo, e eles replicam isso em outras comunidades. Então, Paraisópolis atua também em Paraisópolis, mas tentando multiplicar em bairros vizinhos o formato do qual eles têm essa organização já anterior. E eu citei o movimento de defesa do favelado aqui em São Paulo, só para fazer um link do meu raciocínio. O movimento de defesa do favelado, ele tem sua origem nos trabalhos junto à igreja, que era na pesagem das crianças que ainda não eram desnutridas. Então, o MDF, ele não trabalha numa comunidade só. Ele trabalha em várias comunidades com níveis de organização distintos. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o poder público hoje, a gente é formado aqui em São Paulo por subprefeitura regional. Cada subprefeitura pode agrupar 2 distritos, depende do tamanho delas. E cada subprefeitura tem um corpo técnico que não é similar dentro da nossa cidade aqui em São Paulo. E aí isso nos remete, Hermínio, a fazer um trabalho, que é o trabalho de base, que a gente quase não vê mais. Vocês citaram o padre, né, que o Ion estava sucedendo um padre, enfim, mas comunidades que têm trabalhos que começam com as igrejas, né, independente do credo que alguém tenha, eu digo o seguinte, que na minha opinião, de tudo isso que eu tenho vivenciado, eu já trabalhei em muita comunidade que ninguém tinha voz, mas a partir de um trabalho que a gente fez, ou como assessoria técnica, ou dentro de órgão público, a gente plantou uma semente da qual aquilo ganhou vida. Então, se a comunidade não tem uma liderança que seja interna a ela comunitária, tem que ter algum tipo de apoio, não sei se esse trabalho que o Ion participa, tem que ter alguém que puxe esse fiozinho da meada para partir para frente, porque
Paraisópolis tem o grupo de mulheres. O grupo de mulheres, para falar das atividades dentro de Paraisópolis, que foi uma questão que Ion e Giovana me colocou, o grupo de mulheres vem levantar essa bandeira para as mulheres terem autonomia financeira, trabalhar autoestima, trabalhar a questão de saúde mental, e elas têm um projeto que chama Paraisópolis Costurando Sonhos. Na época da pandemia, elas se reinventaram. Todo mundo pôde levar a sua máquina de costura para dentro de casa, para fazer home office, e elas conseguiram bastante doação de material para fazer as máscaras, que foram esterilizadas, acho que foi pelo INPE, que está fazendo um trabalho de cuidado, de manejo dessa produção, para distribuir nas comunidades. Deixa eu fazer uma pergunta para você sobre máscaras, e depois você continua. Como é que anda a adesão das pessoas à máscara? Porque aqui, por exemplo, nos nossos bairros populares, a adesão é muito precária. Como é que esse trabalho aí teve papel no sentido de fazer as pessoas usarem mais e terem mais adesão à máscara? Eu vejo assim que nas comunidades tem funcionado, porque além da produção da máscara em si e da venda delas também, tem uma distribuição gratuita e também tem uma oportunidade de venda para trabalhar a geração de renda, que são os dois temas que eu estava colocando aqui desde o início, né? Como não morrer de fome e como não morrer do vírus. Então, eu vejo... não vou falar por todas as comunidades, que eu não estou podendo ter esse tipo de aproximação, mas que se tem usado a máscara. Aqui em São Paulo, as pessoas têm aderido bastante à máscara. É muito difícil você sair na rua e ver alguém sem máscara, e também teve lei proibindo de entrar em transporte público, então foram medidas tomadas aí judicialmente para que as pessoas criassem esse hábito. Então, Tereza, como é que está a interlocução dessas entidades de Paraisópolis com o poder público? Eu queria ver como é que é isso. É importante esse lado. Não sei se vocês acompanharam, mas depois eu volto a falar das ações de Paraisópolis, mas eles elencam em mais ou menos 10 que são o puxador das ações dentro da comunidade. Semana passada, eles pediram uma conversa com o governador, e eles foram poucas pessoas, se mantiveram distante, foram de máscara, e não foram recebidos, assim, assim. Eu achei o fim, uma comunidade que está vivendo de esforço próprio, de doação, de correntes de solidariedade, fazendo programas vários, Adote uma Diarista, né? Então, o Gilson vai comentar com vocês, Adote uma Diarista, as pessoas apadrinham uma diarista de Paraisópolis e também distribuem kits de higiene, de alimentação. Eles estão trabalhando com apoios para pulverização e limpeza de vielas, com drone ou com mochilas. Eles estão trabalhando o que eles chamam do LinkedIn da favela, que acho que é a entrega Paraisópolis, que é para tentar ajudar as pessoas que estão sem renda, sem trabalho, como arrumar um trabalho nesse momento. Eles estão fortalecendo o comércio local para quando montar uma cesta básica, compre as coisas do comércio local. Não vai comprar num mercado grandão, né, de varejo, compra do seu comerciante local. E todo mundo ficou indignado, Hermínio, porque eles não foram recebidos. E com a prefeitura? Também não teve acolhida pública. Eles até saíram de lá, fizeram manifestação. Você vai jogar na mídia, você vai achar que eles foram pacíficos, foram para o diálogo, porque afinal, depois o governo soltou uma resposta dizendo que eles também estão doando comida, mostrou algumas ações, mas Paraisópolis contratou. Eles têm ambulância própria, uma delas com UTI, eles têm 2 médicos, eles têm 3 brigadistas, 2 enfermeiros. Se os números estiverem errados depois... Isso a própria associação é dela? É dela esses recursos?
ela conseguiu com empresários, conseguiu com crowdfunding, que é, né, essa vaquinha online aí para traduzir para a gente, conseguiu, por exemplo, com a Farmaconde, né, uma rede de farmácias aqui, conseguiu a limpeza das vielas por drone e com mochilas. A Enel, que é a nossa agência... Só um parêntese, porque eu acho que isso é muito representativo de um problema de fundo que a gente vai ter que se confrontar de qualquer maneira durante um bom período, que é o abandono dos orçamentos públicos em relação às periferias. Isso é ilustrativo, piora numa situação como a Covid, mas não muda. Nosso poder público ele não muda nem sequer numa situação de pandemia como essa. Mas pode continuar. Como disse Maria Tereza, ó, nós estamos no mesmo barco, só que o barco ele tem camadas. Tem os camarotes, tem a geral e tem o porão. Então, nós estamos no mesmo barco, mas nós não temos as mesmas condições dentro desse barco. Afunda primeiro quem está mais embaixo. Quem está mais em cima pode até chegar, mas demora mais. Isso, Maria Tereza, vai acontecer com os leitos de UTI, por exemplo. Exato. Os leitos de UTI, quando ainda tiver no SUS, eles vão estar garantidos para todo mundo. Mas quando o SUS colapsar, quando não tiver mais leitos, aí vai restar os planos de saúde, que vão cobrar... Teve um caso essa semana aqui que eu achei arretado, como ilustrando essa situação. Eu tive uma pessoa muito próxima que tem plano de saúde, com todos os sintomas da Covid, agudizando esses sintomas, procurou o plano, fez o exame deu positivo para o Covid, e o processo se agudizando cada vez mais, os dias passando e se agudizando, e simplesmente eles se recusaram, o plano não atendeu essa pessoa, ela não foi internada, ela está em casa tomando aquele protocolo de medicação que você já conhece, que eles estão protagonizando aqui, e essa pessoa não foi internada. Depois eu fui saber qual é a razão efetiva, é que o governo do estado fez um convênio para comprar leitos da iniciativa privada, e o Estado, o SUS paga 3 vezes mais ao leito que ele está contratando no serviço público, no serviço privado, do que o plano de saúde. Então, veja que a galera do plano de saúde também não tá nos camarotes mais, não, já está mais na galeria, já está descendo, o negócio está chegando perto. Então, essa questão da desigualdade, ela está sendo escrachada agora, porque esse governador de São Paulo, que se diz muito moderno, que vai para a televisão agora como o antagonista a esse presidente louco que nós temos, ele se coloca como antagonista a isso, mas ele recebe empresário todo dia no Palácio Bandeirantes. Por que não recebe o pessoal da periferia, das comunidades? Talvez as comunidades foram muito mais protegidas falar com ele do que esses empresários que ele todo dia recebe aí. Então, essa questão da desigualdade, ela hoje, essa dizer que nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo barco, mas nós temos camadas diferentes. Era isso que eu gostaria de chamar a atenção. E é verdade, Hermínio. Porque até vi um comentário aqui que as atitudes de Bruno Covas e João Dória são louváveis, etc., né? Da Natália. A Natália comentou aqui. De fato, eles estão fazendo algo que é o contrário do que o nosso presidente vem fazendo, de pedir para quebrar a quarentena, fazer churrasco, fazer carreata. Então, de uma forma geral, né, a gente entende assim que a atitude da prefeitura e do governo do estado aqui em trabalhar que a gente tenha assim o isolamento e fique em casa é muito louvável, né? Não quero eu jogar, como diz, toda a água do banho do bebê com o bebê junto na hora de trocar. Mas essa questão da periferia, do atendimento de quem mora nas áreas que são precárias, ela é muito significante. É o que o Hermínio falou do barco, né, Hermínio? Uma hora a água vai bater em quem está mais precisando. Nesse sentido, Paraisópolis, eles conseguiram
numa parceria também aí com empresários e com a coordenação da educação, pegaram 2 escolas, a Maria Zilda e a Etelvina, e transformaram em casas de acolhimento, que dá para receber 500 pessoas aproximadamente. E é muito legal você trabalhar com a escola dentro da sua comunidade. E na casa de acolhimento, então, eu vi vários depoimentos assim de gente que mora com os pais que estão em grupo de risco e que estava doente e não tinha para onde se isolar. Tem um protocolo, sim, de passar na UBS para encaminhamento, né? Ninguém chega na escola de acolhimento, casa de acolhimento, eu vou para lá. Não, tem um protocolo de passar pela UBS lá de dentro da comunidade, de encaminhamento, faz o teste, confirma. E aí eu vi alguns depoimentos de quem não tinha como ficar em casa para se cuidar, não estava nos sintomas mais graves, graças a Deus, né? Mas precisava sair de casa, como? E aí é recebido tanto no Maria Zilda como no Etelvina. Que são escolas de lá. Que são escolas, e aí teve uma parceria, porque são escolas públicas. Então, isso é um avanço, né? Então, o Gilson depois pode falar qual foi a aproximação junto com a coordenadoria da educação, porque eu também não quero ressaltar o que é importante e dar o valor para quem fez, né? Então, isso tem um apoio empresarial, tem o apoio do Einstein também, financeiramente, porque tem um custo tudo isso, mas são escolas de casas de acolhimento. E aí é muito legal você ver a pessoa sair, todo mundo, né, naquela ritual de bater palma e a pessoa poder voltar para a casa dela e ter esse cuidado protegendo quem mora dentro da casa dela. Então, nós estamos encaminhando para nosso final, porque a gente trabalha aqui em torno de 1 hora, faz 1 hora que nós estamos conversando. Mas antes de terminar, Ion, eu gostaria que você, de maneira bem objetiva, falasse. Nós, há um mês, há umas 3 semanas atrás, nós escrevemos um documento, o Grupo RN Solidariedade escreveu um documento sobre a questão do subfinanciamento das instituições que nós chamamos de instituições de caridade ou instituição, não sei como é que é chamada. Instituição longa permanência de idosos. Isso. Nós escrevemos um documento sobre isso, porque aqui, Maria Tereza, faz 11 anos que não é reajustado, está subfinanciada essa questão e que forçando algumas dessas instituições a viver de esmola. E eu queria aproveitar esse momento dessa live para você falar um pouco sobre essa questão, sobre isso que nós escrevemos. Eu acho que é uma oportunidade muito importante para a gente falar sobre o apoio dessas comunidades que já são organizadas há muito tempo e que hoje não têm condições de trabalhar em função do subfinanciamento. Hermínio, eu entrei até para complementar essa discussão também, porque eu acho que algumas comunidades, por exemplo, a Vila de Ponta Negra está discutindo, numa sala de situação, quais são as estratégias de sobrevivência diante dessa pandemia, né? Eu até comentei aqui com a doutora Meine, que é enfermeira da UBS, que a gente devia começar a pensar em alternativas como essa, que está colocada aí, de utilização, porque a periferia, as pessoas, não só a periferia das grandes cidades, mas as cidades de pequeno e médio porte, elas vão enfrentar uma situação de ter 6, 7, 8, 9 pessoas convivendo em 3 cômodos. E aí? O poder público não vai fazer nada? Né? Quais são as alternativas que essas populações que estão sendo abandonadas pelo poder há anos e anos vão ter para subsistir a uma situação de complicação que a gente vai viver em breve aqui no estado do Rio Grande do Norte? Eu diria mais, Giovana, complementando e concordando com você, nós precisamos, inclusive, discutir as pessoas que estão nos hospitais e nos postos de saúde. Como é que essas pessoas não podem... como evitar que essas pessoas se tornem agentes de contaminação da sua própria casa? Isso. O Brasil é o único país do mundo que não tem um plano nacional de enfrentamento da Covid-19. Não tem ministro, né? Não tem ministro, não tem governo, o governo sabota as iniciativas, o governo federal sabota as iniciativas. De maneira, por exemplo, que uma experiência como essa das escolas como locais de acolhimento para populações que não têm como fazer isolamento em casa, poderia ser uma política nacional, com recursos. Claro. Né? Claro. É uma barbaridade, realmente.
Aqui a gente está... Esse problema do subfinanciamento é crônico, né? Não, as periferias nunca têm recursos para nada, a nossa cidade não tem instituições de longa permanência de idosos públicas, todas elas são fruto da iniciativa das igrejas, exceto as privadas, né? Hoje tem mais instituições privadas do que filantrópicas, e há 11 anos a prefeitura não reajusta os repasses dessas instituições, que estão numa situação de mal a pior, e elas figuram para as normas da Organização Mundial da Saúde, para OPAs, etc., como tendo a sua situação controlada para que a volta à normalidade possa acontecer em algum momento. Portanto, nós estamos muito longe disso. Hoje eu tive já uma informação que já há casos positivos numa dessas casas, dessas poucas casas aqui de Natal. Isso responsabiliza o poder público. O poder público deveria, com a maior urgência, atualizar esses repasses, esses valores, para que as casas pudessem voltar a funcionar de maneira mínima. Mas, pelo visto, isso não vai acontecer. Então, vocês imaginem só que há 11 anos de orçamentos congelados, em que a Câmara Municipal, portanto, também tem responsabilidade, todo ano discute orçamento. O Executivo Municipal, nesse período, o orçamento municipal de Natal foi multiplicado por 3, e as despesas com as instituições de longa permanência estão congeladas desde então, portanto, elas tiveram uma redução de 3 vezes. Então, é uma situação dramática, e essa é a realidade, de que a nossa desigualdade vai cobrar um preço mais alto para os mais pobres. Nós vamos enxergar isso acontecendo em todas as esferas em que essa desigualdade se expressa, né? Por exemplo, nas instituições de longa permanência de idosos. Né? Mas não só. Né? As periferias vão pagar um tributo muito forte em relação a essa mortalidade. Infelizmente. Eu acho que a gente tinha que fazer algum documento nesse momento. Vocês estão com várias discussões de cultura, educação aí que a Giovana e o Hermínio anunciaram aí ao longo da semana, e vocês estão há 2 meses se encontrando. Mas quanto que vai de investimento para saneamento, né, no Rio Grande do Norte? Eu acho que tem que erguer uma bandeira do saneamento básico, assim, forte, da volta dos programas de urbanização de favela, porque as favelas aumentaram. Observem os dados já anunciados pelo IBGE, do que vem ainda pela frente. Esse número cresceu. Eu acho que a gente tem que se organizar muito, assim, voluntariamente, comunitariamente, entre estados. A gente está fazendo um debate, eu estou em São Paulo, vocês estão no outro lado do país. Eu acho que a gente tem que escrever cartas, documentos em conjunto, verificar até onde o G10 pode auxiliar as outras comunidades, cada um escrever no seu tema, sabe, no que é afim do meu conhecimento, do Hermínio, Giovana, o seu, e protestar. E é isso, é o que você falou, qual é o orçamento da cidade para saneamento? Né? Perfeito. Maria Tereza, inclusive, aproveitando o que você está dizendo, nós estamos pensando fortemente em aproveitar essa ideia do que nós produzimos nessa pandemia no nosso grupo de voluntários e produzir um livro que trate de como a gente se organizou, dessa experiência. Só para você ter ideia, Maria Tereza, nós somos a entidade pública ou privada que mais entregamos EPIs aos profissionais de saúde do Rio Grande do Norte. Você tem ideia do que significa isso? De um grupo do nada que não tem recurso nenhum, que não tem apoio nenhum. Pelo contrário, nós já temos ouvido falar que existe uma certa desconfiança de alguns governos aqui com relação à atuação nossa. Como se a gente fosse ameaça para alguma coisa. Veja como é que é muito difícil essa situação. Se vocês quiserem, eu estou à disposição para colaborar na escrita de documentos. Claro. Será muito bom. Inclusive, hoje nós fomos também abordados, Ion, bom esclarecer, por um grupo em nível de Nordeste, que eles estão chamando de SUS nas ruas. Né? Um outro grupo que está se articulando. Passar para Ion e depois para Maria Tereza, para a gente fazer um fechamento, e eu vou encerrar a nossa transmissão. Acho que é muito importante a gente ter abordado esse tema. Acho que esse é um tema que vai ser importante a gente abordar sobre vários aspectos, né, ao longo dessa pandemia e depois.
é um tema permanente de debate. E para enfocar isso que Giovana colocou, há aí um setor que é a atenção primária à saúde, que também, por força da falta de um plano nacional, não tem uma atuação clara e homogênea no Brasil como um todo, né? Então, por exemplo, em muitas cidades aqui do Rio Grande do Norte, os agentes comunitários de saúde estão num tipo de trabalho que é conhecido como de telemonitoramento, o que significa que esses agentes ficam dentro das unidades básicas de saúde, eventualmente acompanhando aqueles pacientes que ele tem um cadastro telefônico sobre como estão as condições de saúde dessas pessoas. Então, isso é algo que não contribui para a difusão de uma cultura de prevenção na comunidade, né? A verdade é que esses agentes comunitários de saúde deveriam, e eu tenho certeza que eles teriam uma boa vontade para isso, desde que, usando os EPIs, deveriam estar levando à comunidade, principalmente as famílias que têm pacientes que podem morrer na pandemia, principalmente os idosos e os crônicos, num grande mutirão municipal, no sentido de dar às pessoas melhores condições de se proteger da doença, né? Deveriam estar fomentando redes de vizinhança e solidariedade, como essa que você pôde acompanhar a criação em Paraisópolis, onde você tem os presidentes de rua, mas os agentes comunitários de saúde e as unidades básicas de saúde poderiam ser fator de organização das comunidades, no sentido, por exemplo, de permitir que idosos que morem sozinhos não tenham que fazer as compras, onde eles poderiam se contaminar. Você poderia ter uma rede de voluntários cuidando dessas pessoas idosas que vivem sós, né? Você poderia ter uma rede de voluntários tendo atenção às famílias que estão vivendo situações de pobreza extrema e que estão passando fome, né? Isso tudo é papel, sim, da atenção primária enquanto atividade de promoção à saúde, de proteção à saúde, né? Então, essa é uma coisa importante da gente pensar, porque, além da organização comunitária, a atenção primária hoje está imobilizada por falta de uma política nacional. E essa política nacional, portanto, a responsabilidade da elaboração é do governo federal, e a falta que ela faz responsabiliza o governo federal, mas a gente tem que despertar os nossos profissionais de saúde para esse trabalho no front. Hermínio se despeça, depois eu vou passar para a Maria Tereza. Eu me despeço agradecendo a riqueza do que nós conversamos aqui, a vocês todos, e assim, dizer que a partir de amanhã nós vamos efetivar com ações mais concretas lá na Vila de Ponta Negra, para poder quem sabe a Vila de Ponta Negra seja um embrião no Rio Grande do Norte. Nosso Paraisópolis. Isso. Quem sabe a Vila de Ponta Negra seja a nossa Paraisópolis, e nós vamos atuar efetivamente a partir de amanhã, perfeito, além do que já tem sido feito, mas o nosso grupo vai intervir a partir de amanhã lá na Vila de Ponta Negra. Então, eu quero dizer também às pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir no futuro que nós ainda precisamos de recursos financeiros para continuar ajudando aos profissionais de saúde. Nós temos uma dívida que nós acumulamos em meu nome e nome de Giovana, e nós precisamos pagar essa dívida e também ampliar nossa ação com os EPIs, ainda são insuficientes. Nós temos que fazer mais capotes, nós temos que fazer mais jalecos, e nós precisamos de dinheiro para fazer isso. E até agora nós não contamos com o poder público para nos ajudar, mas isso não nos impede de lutar. Então, eu queria que vocês não arrefecessem as ajudas. Tem pessoas que já contribuíram 3 vezes, tem pessoas que contribuíram 1, 2, mas aquelas pessoas que ainda não o fizeram, pode ser qualquer coisa. Nas nossas redes sociais nós temos divulgado as contas e tal. Pode ter certeza que o trabalho é feito tudo direitinho, nós prestamos conta, não vai ser jogado fora esse dinheiro, nem nós vamos usufruir pessoalmente com nenhum recurso que vá para ajudar as pessoas que estão no fronte da saúde. Então, me despeço assim. Maria Tereza, agora é a sua vez, agradecer. Eu agradeço. Na verdade, nós é que temos que agradecer a você. Imagina, eu agradeço poder trocar com vocês, em nome do Ion, Giovanni, Hermínio. Um abraço para minha colega Juliana Vargas, que eu sei que está assistindo e ajudou aí no debate com comentários.
fica aí à minha disposição, caso vocês queiram produzir algum tipo de documento. Acho que a gente tem que erguer a bandeira que já era de décadas atrás, mas continua valendo, que é do saneamento básico fundamental, a volta dos programas de urbanização de favelas, perfeito, as discussões nas câmaras com os vereadores dos recursos orçamentários. E a gente eu tenho visto aqui em São Paulo que, apesar de muitas dificuldades, essa colaboração, eu estou vendo muita gente criando redes e formando grupos. Ontem eu participei, um bar aqui de um amigo meu está fechado, o cachorro dele está com diabetes, a gente está arrecadando dinheiro para o cachorro que está com diabetes. Eu estou entregando comida para um morador que mora na rua do lado de uma base de um metrô aqui em São Paulo que chama Conceição. Eu e colegas que a gente junta alimentos. Então, eu estou vendo muita ação que parece que é pequena, mas de pouco em pouco a gente forma uma rede. Então, quero deixar à disposição a escola da cidade, que é a escola que eu trabalho, que a gente puder colaborar em termos também de pensar junto com os alunos, porque eu acho que só somando força, como o Hermínio disse, a gente vai ter que se estruturar em algo que não existe. Nem todo mundo está organizado, e são esses que a gente precisa clamar por eles, esses que estão sem voz. Então, estou à disposição e agradecer a vocês mais uma vez. Nós que agradecemos, Maria Tereza. Muito obrigada por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente. Esse debate foi fantástico, muito enriquecedor, apresentou muitas coisas novas. Eu só queria encerrar dizendo que a gente vai continuar ainda insistindo nessa modalidade de militância. E se hoje nós temos a sensação de que o mundo velho está se destruindo, desmoronando, né, nós não sabemos muito bem qual o tamanho desse desmantelamento, né? Qual será o rumo, se vai ser um reino tirânico e cada vez mais absoluto do capital, ou se estamos com esses pequenos gestos, esses pequenos grupos, construindo uma nova revolução democrática e anticapitalista. Eu quero crer que sim, né? Eu acho que não é uma mudança local, não é uma mudança nacional, mas é uma mudança que está se processando mundialmente, ninguém sabe aonde é que vamos dar. Seria ingênuo da nossa parte imaginar que esse desmoronamento ele apenas vai se manifestar de uma forma rápida ou de uma forma que o nascer do sol de amanhã vai transformar a vida de todo mundo. Ao contrário, a gente pode estar iniciando um período de uma noite muito escura durante alguns anos aí pela frente. Mas isso, como diz a nossa amiga Graça Leal, que é uma amiga nossa de coração, assim, eu jamais perderei a minha esperança. Eu acho que são pessoas como nós e outros que estão se associando a todos nós, é que a gente vai construir esse novo momento. Muito obrigada, Maria Tereza, muito obrigada, Ion, muito obrigada, Hermínio, e eu termino hoje muito feliz, eu acho que a gente fez um bom debate, muito bom. Até logo, hein, queridos? Fiquem bem. Se cuidem. Todo mundo se cuida. Muito bom, né? Foi excelente. Muito bom, obrigada.